Ok, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nas listas de exercícios. Eu vou ver aqui com vocês a lista 7, que corresponde aqui à lista de compactação, aliás, a lista 6, né, que corresponde à lista de compactação do solo. Aqui, gente, eu vou ver a terceira questão, que está inclusive em destaque. Essas questões em destaque, gente, normalmente são questões chaves, aí para você ter, né, uma ideia, né, de como é que seria uma questão de prova. Inclusive, algumas dessas questões já foram questões de prova aí em algum momento que eu devo ter aplicado. Então, a terceira questão, gente, ele fala o seguinte: a seguir apresentar dois resultados de compactação de um estudo de jazida para uma barragem de Frecheirinha. Admitindo que os ensaios foram realizados nas mesmas condições, responda. Nas mesmas condições ele quer dizer o quê? Que foi a mesma energia de compactação, certo? Proctor normal, né, por exemplo. Então aí o item A explica qual o motivo de haver diferença entre os dois solos, quanto os valores máximos de umidade e massa específica seca máxima. Bem, gente, aqui, deixa eu tirar aqui um print, pegar aqui, para a gente rabiscar um pouco esta questão. O que acontece, pessoal? O primeiro solo, o solo A, que está destacado em azul, ele apresenta aqui uma densidade bem elevada e uma umidade um pouco mais baixa. Em comparação ao solo B, já tem uma densidade seca mais baixa e uma umidade mais alta. O que quer dizer isso, pessoal? Solos mais granulares, arenosos e pedregulhosos, eles tendem a ter este formato aqui: pedregulho e areia. Ok? Por quê? Porque o pedregulho, gente, ele não interage tanto com a água. Como o pedregulho e a areia normalmente são materiais sem plasticidade, o que vai acontecer? A água vai apenas lubrificar as partículas, certo? E como as partículas são muito grandes, os vazios são muito grandes, tá? Então, numa compactação, né, como ele não absorve tanta água, a umidade ótima ela tende a ser mais baixa. Como não tem muita água nos vazios, o que vai ter mais? Vai ter mais partículas do que água. E aí a densidade aumenta. Então, pessoal, já esse solo aqui, ele é um solo mais para silt, argila, que além de a água lubrificar o contato das partículas presentes, ela também interage com os argilominerais. Os argilominerais absorvem água, certo? E aí, né, você acaba tendo né, muita água presente na estrutura desse solo, por isso a umidade aumenta muito. E aumentando muito aí a questão da água presente nessa estrutura desses solos, o que faz? A água faz com que abaixe a densidade seca, tá? Então, por isso que a densidade ela é um pouco menor, tá? Por que o solo B apresenta uma curva geométrica batida em relação ao solo A? Aí também a mesma coisa, pessoal, são características desses solos. Por que existe um abatimento maior aqui no solo B do que em relação ao solo E? Porque o solo B, gente, ele deve ter argilominerais, que vai fazer com que essas partículas interajam com a água. Tem toda a questão da plasticidade, né, presente, que faz com que, né, o aumento de densidade ele seja muito lento à medida que vai acrescentando água. Então, vocês notem que o abatimento aqui, vocês notem que para grandes variações de umidade, ele vai tendo, né, variações curtas, né, de massa específica seca. E isso tem tudo a ver com,
né, a própria questão da absorção de água, da plasticidade envolvente no solo, né, que aí o material, isso tem a ver com a estrutura das partículas, certo? Que durante esse processo, vou explicar um pouquinho melhor, durante esse processo de compactação, o que acontece na compactação? O rearranjo das partículas. E aí, o que esse solo aqui tem de diferente? Ele tem coesão. O que influencia a coesão, gente? A coesão é uma força de atração entre as partículas. Então, no momento que você acrescenta água, existe essa coesão, as partículas elas não têm um rearranjo muito bem definido, e essa coesão ela dificulta essas partículas se rearranjarem, né, aí, durante esse processo de compactação, e por isso que ela tem uma curva mais abatida. É mais por conta das interações dos agilos minerais, dessa atração que acontece entre os agilos minerais. Já o pedregulho, não. O pedregulho ele só tem essa interação de lubrificação. E é por isso que vocês notem que acontece ali uma densidade bem, um pico bem definido, tá? Em relação aqui ao nosso solo B, ok? Então é mais a isso, certo? Essa explicação desta questão 3. Vamos ver aqui a questão 4, rapidinho, tá? Aproveitar que a gente já está falando aqui. Deixa eu passar aqui para vocês. A questão 4. Ok. A questão 4, se não me engano, é uma questão de uma das provas que eu passei para vocês. Ele fala o seguinte: os resultados de um ensaio de compactação de uma areia siltosa, tá errado ali, tem que corrigir siltososa, né? São mostrados na figura a seguir. Encontre o peso específico seco máximo e o teor de umidade ótimo. Aí é fácil, é uma obtenção gráfica, tá, pessoal? E tem duas questões aqui, tem até mais. Enfim, aqui você vai determinar o pico. Temos aqui o nosso pico máximo. Se não é esse ajuste, eu não conseguiria fazer. Sair tudo torto, né? Mas enfim. E aqui a densidade máxima. Então, pessoal, dá para vocês verem que a umidade está em torno aqui de 10%. E o peso específico seco máximo 19,5, né? Se você interpolar aqui entre 20 e 19, tá? Que é exatamente o gabarito. Qual o peso específico úmido e o teor de umidade... Ao teor de umidade ótimo. Pronto. Nesse caso aqui, você vai calcular o gama N igual ao gama D, que multiplica 1 mais umidade, tá? Então, essa é uma equação que a gente viu lá no início, né, nos índices físicos. Então, você tem aqui 19,5, que multiplica 1 mais 10%, 0,1, tá? Bem, vou puxar aqui a calculadora. Opa, aqui. Então, nós temos 19,5 vezes 1,1. 21,45, tá? Então, esse é o gama N, 21,45 quilonewtons por metro cúbico. E aqui ele fala o seguinte, gente, ó, se o peso específico seco de campo for 18,53, qual o grau de compactação? Aí você tem que ter um pouquinho de cuidado, porque o grau de compactação, ele vai ser o peso específico seco,
certo? De laboratório dividido pelo peso específico seco de campo. O de laboratório, pessoal, foi esse valor que nós encontramos, 19,5. O de campo, ele diz que é 18,53. Se a gente for ver aqui, 19,5 dividido por 53, perdão, 53. Eu fiz bobagem, eu troquei, certo? Vamos lá, deixa eu corrigir a bobagem que eu fiz aqui. É o de campo, tá, pessoal? É o de campo dividido pelo de laboratório. Eu acabei, né, na desatenção minha aqui, acabei trocando as bolas. Então é 18,53 dividido por 19,5. Então vamos lá, vamos fazer a conta certa. 18,53 dividido por 19,5. 95%, tá? Então nós temos aí um grau de compactação de 95%. Deixa eu ver se tem mais uma questão. Nós discutimos aqui. Tem a quinta questão. Essa é uma questão teórica. Para a execução de um aterro utilizando energia Proctor normal, foi realizado um aterro experimental com o objetivo de avaliar o número de ciclos do equipamento de compactação, estabelecendo um total de 8 ciclos por camada. O solo utilizado da obra apresentava uma umidade média próxima do valor ótimo definido pelos ensaios de compactação. Com a intenção de construir o aterro com elevada resistência, o construtor decidiu aumentar o número de passadas do compactador para um total de 12 ciclos por camada. Vejam bem, pessoal, a quantidade de ciclos eram 8. E aí, o construtor, não, vamos fazer mais, deixar mais compacto, vamos colocar 12. Resultando no grau de compactação de 108%. No entanto, após a execução das primeiras camadas, os ensaios realizados em amostras indeformadas mostraram que o solo compactado possuía uma resistência de compressão inferior ao valor estimado preliminarmente em laboratório. Explica o motivo dessa redução dessa resistência. Defina duas medidas que poderiam ser adotadas para evitar perda de resistência no aterro. Gente, é o seguinte. Isso aqui tem a ver com a energia de compactação, tá? O que acontece com o solo compactado em energias diferentes, tá? Quando você compacta na Proctor normal, deixa eu ver se ele deixa bonitinha a minha curva. Deixa, pronto. Então, essa aqui, gente, é na Proctor normal, 6 kg força, né? Vou colocar só a Proctor normal, pronto. Proctor normal. O que acontece, gente? Você tem aqui uma densidade, certo? Num determinado valor, e uma umidade também num determinado valor. Quando você aumenta a energia, a energia, o que acontece, gente? A densidade aumenta? Aumenta, né? A densidade seca vai aumentar. Só que a umidade ótima, ela é um pouco menor, vai menos água. E aí o que acontece, pessoal? Quando o construtor aumentou a energia e não reduziu a quantidade de água,
certo? Tinha muita água presente nesse solo. Ele continuou mantendo a umidade próxima aqui da ótima, a densidade foi lá para cima, porém, né, a quantidade de água que foi acrescida, gente, ficou o solo aqui no ramo úmido da curva de compactação de uma energia intermediária, por exemplo, procto-intermediária, que é uma energia um pouco maior. Então, gente, esse rearranjo das partículas, quando você aumenta a energia demais, certo? A quantidade de água também tem que ser alterada. Por isso que não é ideal passar de 100%. Por isso que o ideal é entre 95% e 100%, tá? Então, passou de 100%, como foi o caso aí desse exercício, o que que acontece? O solo ele acaba tendo água demais do que precisaria ter. Então ele vai começar a tentar densificar ainda mais a estrutura do solo, só que tem tanta água ali presente, pessoal, que fica num ramo úmido, que é um ramo que o solo não vai ter muita resistência, eis o problema, tá? Então a densidade aumenta, mas não aumenta tanto, e aí a questão da água vai fazer com que esse solo perca resistência, fique mais deformável, certo? Então tem algumas características que o solo acaba tendo água demais na estrutura e isso afeta a própria resistência do material. Há algumas possibilidades de como refazer, pessoal. Se já foi feita a compactação com uma elevada densidade, uma das primeiras soluções é você excluir essa camada, certo? Ah, foi feito 2, 3 camadas, foi feito 5 metros desse material. Aí, gente, essas camadas estão com uma resistência baixa, além do que era para ser, tá? Então, nesse caso, uma das soluções seria, né, caso tenha sido compactado, realmente retirar aí essa camada compactada, tá? Uma outra solução, deixa eu pensar aqui. Uma outra solução, gente. Uma vez que o solo está compactado, existem algumas técnicas, eu mostrei isso em sala de aula, que você pode recompactar o solo posteriormente, tá? E aí o que que acontece? O solo, ele vai ter muita umidade? Vai. Isso nos primeiros momentos, né, de obra. Mas, com o passar do tempo, essa água vai secando, certo? E essa água, ela vai reduzindo ali, chegando a um ponto, né, que pode se aproximar da umidade ótima daquela energia que você trabalhou. Aí, nesse caso, de repente você pode recompactar o solo, existem alguns equipamentos que fazem isso, tá? Uma compactação em campo, né, na camada, para conseguir ganhar energia, né, e densificar o solo ali que está já feito ali o aterro, tá? Então existem alguns equipamentos, a gente viu isso em sala de aula, né, que consegue fazer essa compactação posterior. Isso aí é uma melhoria, né, de densificação desse solo, consequentemente haveria uma melhora também na questão da resistência do material, tá? Então, pessoal, aí é já uma situação, as duas situações são extremas. Uma de vocês expurgar, retirar, né, toda a camada é uma situação, e a questão, né, de você utilizar um equipamento muito sofisticado ali para fazer a compactação é outro, né, situação também muito extrema. Então, pessoal, era isso que eu tinha para ver com vocês sobre a lista de compactação. Amanhã eu vou postar um ou dois vídeos aí em relação à lista 8 e à lista 9. Forte abraço e até a próxima.